o espaço físico para 4, passou a comportar 8. Então por isso que o central foi aumentando assim sua capacidade. Esse processo de botar esses banheiros no meio, tá? O prédio não foi projetado para isso, então houve tudo uma adaptação, tá? E aí então o central duplicou a capacidade, mas o número de presos quintuplicou, tá? E esses encanamentos que foram botados aqui acabaram todos ruindo, vocês vão ver depois isso, tá? E os canos que saem para o lado de fora assim também acabaram se quebrando tudo, e hoje nós temos um verdadeiro caos assim, no que se refere à questão sanitária do central, que é pior. Só estou mais ou menos tentando explicar o prédio, tá? Nessa mais ou menos nos anos 90, tá? O que vigia aqui, o que vigorava assim, era basicamente o crime de roubo, tá? E o preso mais expoente assim, que teve dentro do sistema prisional foi o Dieudonné Mellar, desta época, tá? E as pessoas que viviam dentro do central se auto-identificavam como manos. É uma questão de gíria local, tá? Nós somos os manos. E aí, mano, beleza, mano? Mano, vem pra cá, papapá, sabe? Gíria de nós somos os manos. E quem liderava esses manos era o Mellar. Então nós tínhamos um presídio superlotado, já com portas abertas, com presos dominando a galeria, tá? E com uma ideologia mano. Ideologia mano é uma ideologia que se aproxima muito do que diz o PCC hoje, tá? O que é isso? É o crime pelo crime. Nós somos do crime, tá? Nós não aceitamos quem reza, quem vai na missa, quem trabalha, quem estuda. Nós somos bandidos e nós somos manos. Essa era a regra, tá? E neste ambiente teve em Porto Alegre a chamada Noite do Terror. Se vocês ingressarem no Google e colocarem a Noite do Terror, vai aparecer isso, tá? Que foi aquela fuga do Mellar, do Central, que invadiu o Plaza São Rafael, que era o hotel mais chique da cidade, etc, etc, etc. Isso foi um marco no nosso sistema prisional, foi um momento de ruptura, tá? Antes disso acontecer, o Mellar, por exemplo, havia entrado num ônibus, porque o Estado transportava presos em ônibus de linha. O Mellar entrou num ônibus e matou os agentes penitenciários para resgatar um preso. Ele já tinha fugido de várias prisões, considerado o rei das fugas. O Estado antecipou a inauguração de uma ala da PASC, que é uma cadeia anti-motim, para poder pôr o Mellar lá dentro. E nessa noite do terror, né, os presos se amotinaram e exigiram que o Mellar viesse da PASC para o Central. E ele foi trazido, e então aconteceu essa noite do terror. Na sequência desses fatos, tá, assume a administração do Presídio Central a Brigada Militar. Tá? Então, é retirada a SUSEP, havia um ambiente de descontrole, de corrupção, de violência, de morte de preso, etc, etc, etc. Assume a Brigada Militar. Tá? O que faz a Brigada Militar? Nós temos lá esse ambiente no Central. Tá? A Brigada Militar, não sei exatamente quem fez isso, não sei o nome da pessoa, tá? Mas isso aconteceu. Chama um preso, tem uma boa liderança, etc., tá? Para rivalizar com o Mellar. E se negocia ali, não sei em que termos. Tá? Pena que não tem aqui a luzinha para mostrar, senão eu ia mostrar até o lugar onde isso aconteceu, ali na porta. Tá? E é entregue para esse preso a primeira galeria do pavilhão D do Central. Esse preso escolhe alguns presos de confiança. A galeria é esvaziada, os presos vão para o pátio e ele vai para a galeria. Tá? E alguns presos que ele escolheu da confiança dele. O nome desse preso chama-se Valmir, o nome dele. Quando ele era criança, ele ficava vermelho quando era contrariado, irritado. E daí o apelido dele de infância era Brasinha, era o Brasa. E o Brasa sobe para essa galeria com os seus amigos leais
e a brigada vai liberando para a galeria os presos aos poucos. Os primeiros presos que chegam na galeria são rendidos pelo Braz e entregam a eles as armas da galeria. E aí depois vão liberando os outros e já vão sendo rendidos. E aí o Braz diz assim: agora aqui a batida é a seguinte, nós não somos mais manos. Quem quiser ficar aqui, a regra é diferente. Aqui nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos respeitar os guardas, nós vamos fazer o jogo da cadeia. Quem quiser fica, quem não quiser, fora. Vários ficaram. E ali então surgiu a facção dos Brazas, controlados por este preso. Eu tentei botar no silencioso, não tinha conseguido, mas vou tentar botar agora. Vou desligar. E então o Central se divide entre manos e Brazas. Uns que fazem o jogo, digamos assim, da administração. Sim senhor, não senhor, vamos para o pátio, conferência sem palavrão, cuidamos da galeria, pintamos, etc, etc. E os outros, bandido por bandido. Quem não quis ficar sob o comando do Melara e não quis ficar sob o comando do Braza, eu me abri. Me abri, não quero nem ele, nem esse. Surge então a terceira facção dos abertos, que é os abertos, os caras que se abriram, que saíram dos manos e que não quiseram ficar com os Brazas. Então isso perdurou no Central por muito tempo. Tá? Esse preso Braza, um preso muito inteligente, tá? Ele tem ódio mortal até hoje contra qualquer preso da facção dos manos. E como ele, aspas, trabalhou para a polícia, fecha aspas. Vou usar as palavras aqui de um outro preso, que é um preso forte hoje no Rio Grande do Sul. Dizer assim: o preso tem 2 sonhos na vida. Primeiro, sair da cadeia. Segundo, matar o Braza. Então o Braza era uma pessoa odiada no sistema pelos presos, porque ele, aspas, trabalhava junto com a polícia. Bom, então essa era a situação do Central. Enquanto isso estava acontecendo, tá? Isso foi logo depois da Constituição de 88, ali, aquela coisa toda. Tá? O Brasil viveu um boom. Tá? Isso nunca acontecido antes. Tá? Nós tivemos uma Constituição legalista, garantista, tá? E para fazer um contrafluxo a isso, o Brasil expediu, criou, foram editadas N leis penais duras. Tá? Por exemplo, leis crimes hediondos, tá? E várias outras. Esse contexto, tá, fez com que a população carcerária do Brasil aumentasse em 450%. O Brasil tem hoje a 4ª maior população carcerária do mundo, perde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 5% da população mundial e 25% dos presos. Pede para a China, naturalmente, não tem como ganhar dos chineses em quantidade de gente, e pede para a Rússia. Do ponto de vista proporcional, neste período, o Brasil foi o país que mais prendeu gente. Nós prendemos mais, inclusive, que os Estados Unidos, durante esse período pós-Constituição de 88. E isso tudo se refletiu dentro do Presídio Central também. E esse crescimento da população carcerária, nunca visto, coincidiu com um empobrecimento do Estado. Nós acabamos falindo aqui enquanto Estado, na educação, na saúde, rodovias, enfim. Vocês podem ver que o Estado teve um declínio, o sistema carcerário, os presos subindo. E nós convivendo cada vez mais com aquela sensação de impunidade. Se perguntar para qualquer pessoa o que tem que fazer, tem que dar mais cadeia, tem que matar, Bom, então, o Estado não conseguindo fazer frente a isso, ele começa a entregar ainda mais as prisões, e no caso central,
para a administração dos presos e se torna cada vez mais refém dos presos. E o Estado passa a depender das facções. Quem mantém o sistema de pé são as facções. Um pouco depois disso, tá, vem um novo fenômeno, porque isso está sempre em transformação, tá, que é o fenômeno do tráfico de drogas, tá, que é o que nós estamos vivendo hoje. Começou lá atrás, 10, 15 anos, estamos vivendo hoje. Há 10 anos atrás, a quantidade de pessoas presas por tráfico de drogas dentro da prisão era na faixa de 3 a 5%. 10 anos depois, está batendo 50%. O que o tráfico levou para dentro das prisões? Dinheiro. Dinheiro. E as prisões, então, administradas por dentro, passaram a gerar lucro para quem detém o controle. E o Estado, refém disso, começa a depender ou dos familiares dos presos ou das facções para manter o sistema. Então, por exemplo, nessa foto aí que está na tela, isso é na entrada da visita do Central, é a pessoa levando colchão. O familiar leva o colchão. Às vezes a população, assim, porque os caras botam fogo nos colchões. O que adianta comprar colchão? Os caras botam fogo no colchão. Ele que pagou. Mas por que um sujeito, que a família bota um colchão no ônibus e vai de madrugada para a fila ali, fica um tempão e leva o colchão para a cela, por que ele vai botar fogo nesse colchão? Então, às vezes, tem que se refletir um pouquinho por que o fogo é posto no colchão. O sujeito não ia queimar um colchão que ele comprou, né? Por isso. Então, é comum gêneros alimentícios sendo levados por familiares. No Central, no dia de visita, cada familiar pode levar 300 gramas de carne. Por ano, no Central, entram 250 mil pessoas como visitantes. Essa é a cozinha do Central. Agora foi inaugurada uma cozinha nova do Central. Tá? Eu até não tenho imagem dela aqui, mas depois a gente pode falar sobre ela. Mas até há 30 dias atrás, a alimentação do Central era feita aí. Existem 3 tipos de comida no Central. A comida dos funcionários, que é feita numa cozinha separada, tá? Onde trabalham presos, mas onde a higiene, etc., é controlada pelos policiais militares. Existe a comida do pessoal que trabalha na cozinha, e, portanto, faz uma comida melhor para eles, com fartura, inclusive. E existe a comida da galeria, que é feita no panelão. Então, essa é a nova cozinha, que foi inaugurada. Eles tiveram um pequeno erro de engenharia, esqueceram de projetar os canos para a cozinha nova, de modo que aquela mangueira ali, que abastece a cozinha velha, agora ela está esticada até lá na cozinha nova. Porque se deixar o cano ali aberto, funcionando, eu vou levar um dia inteiro para encher uma panela só daquelas. E essa cozinha começa a funcionar às 3 horas da madrugada, ela nunca para, ela só vai parar basicamente da meia-noite às 3 da madrugada. Porque ela não dá conta de atender a demanda das pessoas que estão ali dentro. Tá? A lei de execução penal prevê que o estabelecimento prisional possa ter uma cantina. E essa cantina deveria ser para fornecer aquilo que o Estado não dá. E no Central tem uma cantina. Eu não me lembro agora o valor. Está todo mundo me ouvindo bem? O Central tem uma cantina, não me lembro o valor que essa cantineira paga. Mas é algo entre 40 e 50 mil reais por mês de aluguel. De uma peça pequena, um cantinho assim. E essa cantina